Agora nós iremos demonstrar para vocês como realizar aqui a confecção do conector da Rosenberg juntamente com o adaptador OptiTap. Ok? Então nós vamos precisar nessa prática aqui do alicate de corte, do alicate decapador de acrilato ou do gabarito de decapagem do próprio conector, nosso clivador e também vamos precisar aqui de fita autofusão para fazer o acabamento no cabo drop e do conector Rosenberg. Ok? Então vamos separar primeiro alguns elementos para mostrar para vocês aí a ordem de confecção. A primeira coisa que nós iremos fazer agora é separar o kit do OptiTap. Vamos deixar esse aqui em cima para ter referência a qual é o conector que nós estamos usando agora. E vamos apresentar para vocês o OptiTap. O conector OptiTap ou adaptador OptiTap, ele já vem no kit montado na ordem certa de confecção. Porém, algumas coisas podem acontecer, como por exemplo, o meu adaptadorzinho aqui, a trava do conector, está para fora. Qual é a ordem? Coloco antes ou depois da trava do boot? Então agora nós vamos primeiro decorar ou deixar anotado a nossa ordem de confecção. Então vamos lá. Esse kit, nós temos alguns elementos, como por exemplo aqui, já ficou para dentro o boot. E esse boot aqui é o que dá a vedação total do conector. Qual é a ordem certa? Bom, primeiro, o boot de acabamento traseiro, que é a parte que vai na parte do drop, onde que dá essa maleabilidade para o drop, para não romper. Nós temos também a trava que fecha esse boot, só que se eu colocar esse boot direto, eu fico sem tipo de vedação, principalmente contra a água. Então eu preciso colocar esse boot. Então ordem, boot traseiro do drop, boot de vedação, trava do conector e trava de acesso do conector de entrada. Exatamente nessa ordem com o dentinho voltado para a peça do conector. E a trava central do conector onde que encaixa o conector na CTO. A ordem de montagem de qualquer conector é essa. Porém, para a Rosenberg, nós temos que respeitar este processo, principalmente na trava do conector. Não pode ser utilizado nenhum outro tipo de trava. Como, por exemplo, nós temos em alguns conectores de OptiTap que vem com essa travinha cinza. Não pode ser utilizado para o conector da Rosenberg. Conector da Rosenberg, referência, sempre utilizar aqui a trava de cor vermelha. E aquela arruelinha também que fica no conector, também não precisa, porque ele já tem o tamanho específico. Tá ok? Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é decorar essa ordem. Como nós estamos falando do drop figura 8, nós vamos agora preparar esse drop para depois fazer a confecção do conector. Pelo procedimento, como nós vamos ter que deixar uma curvatura embaixo da CTO, nós vamos separar aqui 45 centímetros a 50. Recomendado que vocês utilizem uma trina aí para que você faça a marcação correta. O detalhe dessa confecção, caso você quebre a fibra, por algum motivo, a marcação deve ser iniciada do zero. Então, o drop tem que ser deixado na CTO desde a ponta do cabo, sem mensageiro até outra ponta aqui, de 45 a 50 centímetros. Então, como que eu faço? Eu vou deixar uma pequena marcação aqui no mensageiro, tomar cuidado para não cortar a fibra e nem deixar esmagado a fibra no drop. E agora, nós vamos retirar aqui o mensageiro. Para retirar o mensageiro de uma forma correta, primeiro, na ponta você corta o mensageiro e utiliza ele mesmo como guia para continuar o rasgamento do drop, até a sua marcação. Chegou na marcação, agora nós já podemos cortar o drop inteiro. Tá? Trocar aqui no caso, cortar o mensageiro. Para que esse drop aqui, no movimento na CTO, ele não continue realizando o rasgamento aqui do mensageiro, nós vamos utilizar aqui a fita de autofusão. Então os cortes esse aqui aproximadamente meio centímetro de fita de autofusão por mais ou menos 3 centímetros. E aqui nós vamos colocar, sempre trabalhando com a fita de autofusão esticada. Se romper aqui, não tem problema, é só continuar enrolando. Não precisa enrolar muito aqui, o máximo que é necessário aqui é 1 centímetro entre uma ponta e a outra aqui. Vai ficar nesse formato. No final, para ela travar, você tem que esticar ela e estourar. Pronto.
Esse aqui é o acabamento. Então, mais ou menos 45 a 50 centímetros. Vamos cortar aqui no começo, porque ela ficou com aquela curvatura. Então, aqui já está reto. Então, como que eu tenho aqui? Ó, eu tenho o drop do acabamento e tenho a ponta da fibra. E eu vou realizar aqui o início da montagem respeitando exatamente essa ordem que eu vou seguir para vocês aqui. Ó. Primeiro aqui a parte de trás. Pode descer ele total. Depois o boot de vedação. Isso aqui pode descer o máximo até o posicionamento que você vai montar o conector. E finalizando a trava vermelha. A trava vermelha, tomar cuidado para não colocar na posição inversa. Essa posição está errada. Posição correta, dentinho da trava para o drop. Ó. Pronto. Chegou nessa posição, montagem de todo o passo a passo do conector. Nessa posição, agora nós já conseguimos montar aqui o conector. Ok? Então agora nós vamos montar aqui o conector na ponta. O conector que nós vamos utilizar aqui da Rosenberg. Então vamos lá. Pronto. Logo após a montagem do conector, vamos relembrar aqui a ordem de montagem desse conector. Então tá aqui, logo após a confecção do conector, nós já estamos quase 70% do processo. Para retirar aqui a capa do conector, nós iremos primeiro identificar a posição correta. A posição correta é segurar em cima desse ferrolho aqui de entrada, ou em cima da proteção, nessa posição. Se você segurar nas bordas, bem provável que você não vai conseguir. Então você tem que segurar na parte frontal do conector. Para que você faça a retirada, você vai ter que inserir aqui, pressionar a ponta do ferrolho em uma superfície. Com isso, você não pode fazer isso com a tampa do ferrolho sem a proteção, senão você vai danificar o conector. Então coloca-se a tampa do ferrolho ou não retire-se a ponta do ferrolho, pressiona a parte do conector e coloque ele numa posição fixa numa superfície. Retire-se com cuidado, segurando na parte branca, nunca pela parte traseira, pela parte branca. Com cuidado, você já consegue fazer a retirada total da capa do conector. Ponto importante agora na inserção nesse conector. Nós temos que entender que aqui ó, existe uma posição. Ó. Então, olha só, aqui está reto embaixo, tem o número 1 ali, tá vendo? Reto aqui e ele faz umas curvaturas, tá vendo? Exatamente no mesmo formato do conector. Ó. O conector está reto embaixo, reto aqui e tem a curvatura nas bordas. Você tem que respeitar o mesmo formato. Se eu estou nesse formato com as curvaturinhas para cima, vou colocar para cima, e o meu conector nas curvaturas, eu também tenho que fazer no mesmo formato, na curvatura para cima. Então aqui, vou respeitar aqui, curvatura para cima, sem forçar, olha lá, sem forçar. Parte da trava vermelha eu vou inserir junto com o drop. Pronto. O que nós temos que respeitar aqui? A parte vermelha tem que sumir totalmente. Tá ok? Aqui já sumiu bastante já. Não estou vendo mais nada. Eu venho com a parte de trás aqui ó, e vou enroscar o máximo que der. Pode apertar aqui, ó, não tem problema. E a parte do boot eu vou também colocar aqui na parte de trás. Esse boot aqui também tem que fazer um acabamento perfeito, não pode ficar nada para fora. Não pode ficar nada para fora. E agora a última parte do conector, que é essa de trás. Pode também apertar. Chegou aqui, pronto, o conector já está montado, padrão de confecção do OptiTap, tá ok? É isso aí.